para tentar explicar para vocês aí como que a pandemia aí acabou influenciando na logística do agronegócio, eu preparei primeiramente aí uma linha do tempo para a gente tentar traçar uma retrospectiva aí de como que aconteceram as coisas aí ao longo do tempo. Então, primeiramente aí a gente teve como marco do início da quarentena no Brasil o dia 11 de março. Então, a princípio aí o governo deliberou os estados e os municípios a decidirem seus próprios decretos, a tomarem as suas próprias medidas aí de isolamento com relação ao avanço da infecção pelo coronavírus, e isso já impactou de imediato na logística, principalmente do agronegócio. Então, a gente percebeu aí um fluxo muito reduzido de motoristas ao longo das estradas, aí principalmente falando do estado de São Paulo, aí, que foi o primeiro estado que sofreu com as infecções aí do coronavírus. Então, a gente viu aí boa parte dos caminhoneiros aí, num primeiro momento, eles parando aí de realizar os fretes aí, principalmente do agronegócio. Isso aconteceu muito por conta aí, porque a maioria dos municípios, eles optaram por fechar o comércio local. Então, infraestrutura de apoio aí que eles acabavam utilizando como postos de combustíveis, restaurantes, eles foram fechados, principalmente ao longo das estradas. Isso acabou aí causando um certo medo generalizado, e por um primeiro momento a gente teve uma paralisação parcial aí bastante grande dos volumes aí de transportes realizados no país. Aí, ao longo do tempo, o governo começou a perceber que isso poderia gerar um risco aí de desabastecimento, principalmente de alimentos, aí, que acaba sendo essencial para a sobrevivência nossa, e ele teve o dever aí de acabar tendo uma ação aí para que isso não acontecesse. Um exemplo claro de desabastecimento último que a gente teve foi a greve do motorista. Então, em 2018, a gente viu que a paralisação ali por 5, 7 dias ali já causou falta de alimentos e uma série de produtos aí nos principais locais aí de consumo. Então, para que isso não se repetisse, o governo já agiu rapidamente. Então, nos dias 20 e 26 de março ainda, a gente teve duas importantes marcos na legislação aí que acabou com que esse risco não acontecesse. Então, o primeiro deles foi o decreto aí, federal número 10.282, que regulamentou quais seriam as atividades essenciais. Então, isso foi uma discussão bastante comum ali no começo da pandemia. Então, dentre essas atividades, a gente tinha aí o agronegócio e o transporte de carga, que estavam especificados nessa lei aí, nesse decreto, como uma atividade essencial. Falando mais especificamente do agronegócio ainda, a gente também viu o Ministério da Agricultura e Pecuária, de abastecimento aí também, soltar uma portaria, também falando da importância do transporte e dos produtos alimentícios, dos postos de combustíveis, insumos agrícolas e outros fatores importantes aí da cadeia agroalimentar que seriam importantes aí para o abastecimento interno da população. Então, esses dois marcos regulatórios, eles acabaram que virando o jogo de uma forma muito rápida. Então, a gente viu muita ação aí de associações de caminhoneiro, do próprio governo aí, em distribuir kits de segurança, como álcool em gel, marmitas aí, ao longo das estradas, para tentar fazer com que o caminhoneiro aí, ele conseguisse realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Então, a gente viu aí 1-2 semanas depois do início da quarentena, aí já os restaurantes voltando a abrir. Então, foi uma ação muito rápida aí do governo para garantir que não ocorresse um caos aí no setor de transporte, aí, especificamente do agronegócio. Aí, conforme o tempo foi passando, aí a gente chegou no final de abril aí, com as empresas aí adaptando as atividades em home office. Então, foi uma medida que a gente observou também
no setor logístico, aí, principalmente do agronegócio. Então, as principais fábricas, aí, até os portos, eles começaram a trabalhar numa escala aí maior de funcionários. Então, algumas fábricas e portos começaram a ter escala de funcionamento de 24 horas e com funcionários reduzidos. Além de medidas de segurança, aí, como a adoção de práticas aí de higiene e medidas de proteção, para que a atividade ela, seja mantida aí da melhor forma possível. Então, ao longo do mês de abril, principalmente, a gente viu as empresas aí como um todo, as transportadoras também, se adaptando a essa questão da quarentena, como acho que a maioria da população acabou tendo que se adaptar. E aí a gente chega aí no final de junho, aí, a gente pode já estender aí para o período que a gente está, que a gente viu até que um impacto minimizado na logística do agronegócio. Então, depois desse primeiro impacto aí que a gente viu nas 2, 3 primeiras semanas, riscos aí com a questão da logística, e o que a gente acaba tendo aí é uma crise de demanda de alguns produtos. Então, no próximo slide eu vou explicar mais um pouquinho qual tipo de produto aí ele acabou sofrendo impacto, e como isso se deu no agronegócio. E aí também a gente teve um marco aí no final de julho, principalmente, do início da flexibilização da quarentena. Então, alguns estados e municípios começaram a flexibilizar essa questão da paralisação das atividades. Isso acabou que aliviou um pouco ainda mais aí o setor de transporte no país. Então, aí falando um pouquinho dos setores produtivos, aqui eu preparei esse gráfico aqui que mostra os principais setores produtivos do Brasil e como foi o seu desempenho no segundo trimestre de 2020. Então, o gráfico mostra o desempenho desses setores em comparação ao mesmo período, aí, que seria o segundo trimestre de 2019. Então, a gente viu aí, principalmente aí, a produção de veículos como uma das principais indústrias aí que sofreram com a pandemia. Então, quando a gente fala de veículos pesados, aí, como caminhões e tratores, até veículos de passeio, a gente teve uma redução de 82% no setor produtivo dessas empresas. Então, foi um setor aí que acabou sofrendo bastante. A gente viu aí a fabricação de produtos têxteis, que o próprio setor metalúrgico aí sofreu bastante, com impacto aí de 30% a 40% de queda aí na sua produção. A gente teve a questão dos combustíveis também. Então, com o isolamento social, a demanda por etanol e por outros combustíveis ela foi bem menor. Então, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente teve um consumo 30% menor. Então, foi um setor aí que acabou impactando bastante nas usinas de etanol. E um índice geral aí da indústria, aí, dados do IBGE, a gente viu que o setor industrial, em geral, no Brasil, ele caiu 20%. Então, é um efeito bastante importante aí, que ele acaba sendo refletido na logística aí. Então, a gente acabou vendo uma movimentação de transporte menor nas rodovias brasileiras. E aí, um pouquinho em contramão desses setores industriais, aí a gente tem o agronegócio. Então, em contramão desses setores, foi um setor que ele teve um impacto positivo da pandemia. Então, a gente consegue observar que as exportações do agronegócio, no segundo trimestre de 2020, elas aumentaram 46% em relação ao ano passado, e isso foi muito por conta aí do câmbio elevado. Então, como no início da pandemia, a cotação do dólar, ela subiu bastante, ela atingiu aí a marca de mais de R$6, então, foi um motivo muito favorável aí para as exportações dos produtos agrícolas que são produzidos no Brasil, principalmente a soja, o milho, o próprio açúcar aí, e as carnes congeladas, aí, tanto bovina, quanto suína, quanto de aves. Então, em contramão aí desses outros setores aí, não agrícolas, a gente viu que, exceto o etanol aí, o setor agro ele teve um desempenho bastante positivo aí ao longo desse período da pandemia.
Já, e como comentei, com as medidas de flexibilização aí do isolamento social, a gente já vê que alguns setores eles já começaram a se recuperar. Então, a própria produção de veículos, ela já voltou a aumentar em julho e agosto. Então, são dados que a gente observa, a gente já começa a ter um crescimento da economia como um todo. E o que a gente espera é que esse crescimento ele vai ser gradual aí, conforme for passando o tempo. É lógico que a gente não vai ter uma recuperação rápida desses setores. O setor agro ele deve continuar bastante forte aí. O pessoal que vai comentar dos produtos específicos vai exemplificar melhor, mas a gente deve ter um mercado agro continuando bastante forte aí nesse segundo semestre de 2020.